A esquizofrenia é um transtorno muito mais complexo do que você pensa. Não é apenas você escutar vozes na sua cabeça, porque você também escuta vozes e qual o problema disso? É o impacto, é como você lida com isso na sua vida e também é a intensidade como aquilo pode te afetar. No vídeo de hoje abordaremos o iceberg da esquizofrenia. O iceberg é basicamente um vídeo que você começa com informações que todas as pessoas conhecem e ao decorrer desse vídeo você terá suas crenças desafiadas, você aprenderá coisas sobre a esquizofrenia que você nunca ouvi falar em nenhum lugar. O meu nome é Guilherme e um dia eu serei psicólogo e aproveitem o iceberg. A esquizofrenia é um transtorno mental complexo que se manifesta por meio de uma série de sintomas variados. Os sintomas mais comuns incluem alucinações, percepções de coisas que não estão presentes, delírios, crenças falsas mantidas apesar das evidências em contrário, e pensamentos desorganizados, que pode se refletir em discurso incoerente ou comportamento errático. E só um adendo porque existe uma diferença entre ilusão e alucinação. Enquanto a ilusão é uma percepção equivocada de um estímulo real presente no ambiente, ou seja, pode ser que você, no meio da noite, você acha que você viu um homem com um chapéu, mas na verdade você viu apenas um chapéu em cima de algo e aí você interpretou que era um homem. E uma alucinação é uma percepção falsa de um estímulo que não existe. Por exemplo, digamos que você viu um elefante no meio da sala, mas você foi a única pessoa que viu. Além desses sintomas, existem sintomas negativos como a perda de motivação, isolamento social e apatia, que podem impactar gravemente a capacidade do indivíduo de levar uma vida normal. A esquizofrenia pode ser desencadeada por uma combinação de fatores genéticos, químicos e ambientais. Novamente, nós vemos o ser humano como um ser biopsicossocial. E o tratamento de uma pessoa assim é um tratamento que geralmente envolve uma combinação de medicamentos antipsicóticos e terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC. Sem o tratamento adequado, a condição pode piorar e levar a episódios agudos ou surtos caracterizados por um aumento súbito e severo de sintomas psicóticos. Arte e gatos, de Lois Wayne. A relação entre a esquizofrenia e habilidades artísticas ou criativas tem sido objeto de discussão e estudo. Algumas pesquisas sugerem que as pessoas com esquizofrenia podem exibir um aumento na criatividade ou na expressão artística. No entanto, essa conexão complexa ainda não é totalmente compreendida. Estudos e observações mostraram que casos de indivíduos com esquizofrenia apresentavam talentos artísticos excepcionais, levantando essa hipótese. Outros mecanismos sugerem que os mesmos mecanismos neurológicos que contribuem para os sintomas da esquizofrenia também podem estar relacionados à criatividade, uma alteração na atividade dopaminérgica do cérebro. Apesar das observações, há controvérsias e limitações nas evidências, incluindo a falta de consenso sobre a natureza e a extensão dessa ligação, bem como o risco da romantização da doença mental. Visto que filmes e reportagens em geral não tenham ajudado muito, não é mesmo? E por que eu estou falando disso? Bom, Lois Wayne foi um artista britânico conhecido por suas ilustrações de gatos, que variavam de estilo, desde retratos realistas até representações altamente estilizadas e quase surrealistas. Suas obras ganharam fama mundial e foram altamente populares durante essa época. No entanto, a vida de Wayne foi marcada por desafios pessoais, incluindo sua luta contra a esquizofrenia. Wayne começou sua carreira criando retratos realistas de gatos, mas ao longo do tempo, suas obras evoluíram para representações mais abstratas e coloridas, com gatos antropoformizados em situações humanas, até imagens dignas do que nós acreditamos que a pessoa na rave está visualizando. O que ocorre é que ele começou a pintar esses gatos porque sua esposa gostava, e quando sua esposa estava internada, ele continuava a fazê-las. Infelizmente, ela veio a óbito e ele continuou a fazer essas representações, porém elas se tornaram cada vez mais complexas e, como nós já dissemos, elas ficavam mais evidentes a sua questão abstrata e ele acabou indo para um hospício e aí ele continuou a pintar esses gatos e cada vez mais eles ficavam psicodélicos. A questão é, muitas pessoas apontam falando, olha só, aqui nós temos um retrato de como a esquizofrenia vai deixando a mente da pessoa e tal, mas nós não sabemos exatamente se a ordem correta é essa que os pesquisadores encontraram e estão nos divulgando, pois pode ser que a mais psicodélica seja a segunda ou a terceira. O que eu quero dizer é que você não tem um registro claro
de qual foi a primeira imagem para a última imagem. Afinal, eles são encontrados em lugares diferentes. Mas sim, se você pegar em ato de complexidade ou então de psicodelia, dá para você colocar eles como se fosse uma escadinha. Genética, alterações químicas no cérebro e fatores ambientais. A esquizofrenia é influenciada por uma combinação de multifatores. Como já dissemos, o ser humano é biopsicossocial. Então, a esquizofrenia ela é causada por fatores genéticos, que no caso os estudos mostram que há uma predisposição genética para o desenvolvimento da esquizofrenia, como se você tem parentes de primeiro grau com a doença, aumentam-se os riscos de você ter. Alterações químicas no cérebro, ou seja, desregulações em neurotransmissores como dopamina e glutamato que estão associadas à esquizofrenia. Essas substâncias desempenham um papel crucial na comunicação entre neurônios e podem afetar a percepção, o pensamento e o comportamento. Exposição a eventos estressantes durante o desenvolvimento, como o trauma, o abuso na infância, além do consumo do álcool, de substâncias psicoativas que podem aumentar o risco de desenvolver a esquizofrenia em pessoas geneticamente predispostas, e acaba se somando esses fatores, ou seja, digamos que você já nasceu em um ambiente que seja propenso a isso, você já tem um parente que é assim de primeiro grau e você ainda está consumindo álcool em excesso ou então alguma substância psicoativa. Tudo isso aumenta a chance de você ter. Medicamentos e terapia. Medicamentos antipsicóticos são frequentemente utilizados no tratamento da esquizofrenia e de outros transtornos psicóticos. Eles ajudam a reduzir os sintomas como alucinações, delírios, pensamento desorganizado e agressividade, promovendo uma estabilização do paciente. Por outro lado, a terapia cognitivo-comportamental, TCC, ela é uma abordagem psicoterapêutica que se concentra na identificação e modificação de padrões de pensamento e comportamentos disfuncionais. Na esquizofrenia, a TCC pode ajudar a pacientes a lidar com sintomas persistentes, como pensamentos delirantes ou alucinações, além de melhorar a adesão no tratamento medicamentoso e promover a reintegração social. Estigma. O estigma associado a esse transtorno, ele é um desafio levando à discriminação e exclusão social da pessoa com esse transtorno. Isso pode resultar em dificuldades na reintegração social e no emprego para pessoas com esse transtorno muito grave. Na reintegração social, os indivíduos enfrentam obstáculos devido ao medo e à falta de compreensão em relação à esquizofrenia. Isso pode levar ao isolamento e à dificuldade de estabelecer relacionamentos significativos. No ambiente de trabalho, pode resultar em discriminação durante o processo de seleção e no ambiente profissional, afetando a autoestima e a confiança dos indivíduos com esquizofrenia. E ainda tem os casos adversos, pode ser que a pessoa, ela antigamente consumia determinado psicoativo que fez ela desenvolver a esquizofrenia, e quando ela volta para a vida cotidiana dela, ela enfrenta esses desafios e considera voltar a utilizar determinadas substâncias, e isso influencia muito negativamente o indivíduo. Efeitos colaterais dos medicamentos. Os medicamentos antipsicóticos são usados para tratar sintomas de esquizofrenia, mas podem apresentar efeitos colaterais. Esses efeitos podem variar de acordo com a classe e o mecanismo de ação do medicamento. Alguns dos efeitos mais comuns são sonolência, vertigem, boca seca, visão turva, ganho de peso, alteração da pressão arterial, constipação, ansiedade, rigidez muscular, tremores e inquietação. Diferentes subtipos de esquizofrenia. Vamos listar aqui alguns tipos diferentes. Por exemplo, esquizofrenia paranoide. É a forma mais comum de apresentação da esquizofrenia. É a pessoa que apresenta delírios, alucinações, geralmente com início em uma idade mais avançada. Os indivíduos com esse subtipo tendem a exibir uma preocupação com delírios grandiosos e persecutórios. No caso, os persecutórios são de que a pessoa está sendo observada de longe e tem alguém andando atrás dela e etc, levando a desconfiança, hostilidade, agressão, às vezes até a pessoas próximas. Embora tenham sintomas psicóticos, esses pacientes tendem a manter um melhor funcionamento cognitivo, pois as faculdades mentais, respostas emocionais e comportamento tendem a permanecer intactos. Temos também a esquizofrenia hebefrênica, que seria a desorganizada. É caracterizada por uma desorganização do discurso, comportamento e pensamento, além de alucinações e delírios. Esses pacientes podem apresentar sintomas negativos como retraimento social e anedonia,
No caso, a anedonia é a perda da capacidade de sentir prazer nas atividades cotidianas, que anteriormente eram agradáveis no seu dia a dia e tal, e podem ter uma piora significativa no funcionamento social e no desempenho cognitivo. A esquizofrenia catatônica é caracterizada por sintomas motores como catatonia, estereotípia e anormalidades motoras. Esses pacientes podem apresentar um comportamento rígido e inativo, com movimentos repetitivos e falta de resposta a estímulos. A esquizofrenia indiferenciada, que é um subtipo que não se encaixa nos outros, apresentando traços de diferentes subtipos. Esses pacientes podem ter sintomas de diferentes tipos, mas sem um padrão claro nos sintomas. Esquizofrenia residual, que é um tipo caracterizado por uma história de pelo menos um episódio de esquizofrenia, mas com ausência de sintomas ativos. Esses pacientes podem apresentar mudanças no comportamento, emoções e interação social, mas de forma mais branda que nos outros subtipos. Homicídio anormal. Ele se refere a crimes violentos cometidos por pessoas com esquizofrenia. Esses crimes são considerados anormais porque não são motivados por razões comuns, como a defesa ou a vingança, e são frequentemente cometidos por indivíduos que não apresentam histórico de violência anterior. Os homicídios cometidos por pessoas com esquizofrenia podem ser mais difíceis de prever e controlar por várias razões. Os indivíduos com esquizofrenia podem apresentar sintomas psicóticos, como delírios e alucinações, que podem influenciar suas decisões e comportamentos, tornando mais difícil prever e controlar a violência. A desorganização cognitiva é um sintoma comum da esquizofrenia, que pode afetar a capacidade de raciocínio e julgamento, tornando mais difícil prever e controlar a violência. Pessoas com esquizofrenia podem apresentar uma diminuição da empatia, o que pode levar a uma falta de compreensão das consequências das ações e uma menor capacidade de controlar a violência. Além de que, a esquizofrenia é frequentemente associada a outras comorbidades, como o abuso de substâncias e transtornos de personalidade, que podem aumentar o risco da violência. A desinstitucionalização, que reduziu a hospitalização em hospitais psiquiátricos, pode ter contribuído para o aumento do risco de violência, pois os pacientes com esquizofrenia podem não receber o tratamento adequado e podem estar mais expostos a situações que desencadeiam a violência. Contudo, estaremos tendo um problema grave caso uma pessoa cometa determinado crime e a outra seja inocentada porque fez um homicídio anormal. Ou então pode ser que ocorra outro caso, um outro transtorno mental, que eles considerem que a pessoa não tem culpa daquele crime. Porém, as pessoas que sofreram com a consequência, elas, de qualquer forma, sendo transtorno ou não, elas ficaram prejudicadas. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas da psicologia jurídica que acabam inocentando determinadas pessoas, sendo que, por exemplo, nós já vimos casos de transtornos de personalidades que não eram reais e uma pessoa que cometeu um tipo de homicídio acabou sendo inocentada, quando às vezes um homem ele deixa de pagar uma vez uma pensão e por conta disso ele é jogado na cadeia sem pestanejar. Então, novamente, tudo isso tem que ser revisitado, tem que ser muito bem estudado e não pode ser aplicado à torta à direita. E se você se identificou com alguma das coisas que eu disse aqui, não é necessariamente porque você tem esse transtorno, pode ser que você esteja apenas se identificando com algumas questões. Mas todos nós temos questões. Então, se você quer saber realmente se você tem alguma coisa, busque um profissional. Nós não vimos nem a ponta do iceberg. Se você quer uma continuação desse assunto, comente iceberg. E se inscreva no canal para não perder essa continuação. No vídeo do iceberg dos transtornos mentais, eu falei uma coisa bem curiosa sobre a esquizofrenia. Então, se tiver interesse, clique na tela final que estarei deixando. O meu nome é Guilherme, muito obrigado por ter me escutado até aqui e fiquem com Deus.